Olá, o meu nome é Luís David e este é o 35º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. O meu convidado de hoje é meu pai de quarta a sábado à noite e aos sábados e domingos à tarde. Um ator e cantor conhecido de todos e que eu conheci há muitos anos quando ele usava um manto colorido. Hoje recebo o Rui Andrade. Ai, sou teu pai, de quarta a sábado. Como é que te chamas mesmo? Então, Olá, Rui. como é que estás, Tudo Luís bem? David? Luís David ou Tatá? Eu sei que te fazem esta pergunta, mas para nós é Tatá. É o como Tatá. quiser, sim, pode Então, ser. pronto. Olha, primeiro, obrigado por teres aceitado o meu convite. Já estava prometido há imenso Já estava tempo, prometido há já muito demorou tempo. muito tempo até chegar e aqui estamos nós. É bora. verdade, aqui estamos nós. Então pronto, vamos começar. Ou seja, a ideia aqui será nós conhecermos-te um bocadinho melhor. E eu começo, a minha primeira nota aqui é Amarante, que é Sim. de onde tu és. Exatamente, nasci em Amarante, a 1 de janeiro de 85, que é um belo dia para fazer antes, não, péssimo, estou a brincar. Nasci a 1 de janeiro de 85 em Amarante. Tens aquela E onde- coisa de nunca sabem se estão a celebrar o ano novo ou o teu aniversário. é Não, eu isso? gosto muito mais daquela explicação que é então mas porquê é que não gostas desse dia? Toda a gente à meia-noite está a deitar foguetes, o mundo todo está a deitar foguetes pelo teu aniversário. Really? Não é verdade. Não acho muita graça. Quem tem de se lembrar, lembra-se logo à meia-noite, mas há muita gente que depois com bebedeiras e coisas afins, depois não se lembram e pronto, é o que é. Ora, então como é que era o pequeno Rui? Como é que tudo isto começa? Olha, muito diferente do Rui que é hoje, é inevitável. Para já, num meio muito pequeno, que não tinha grandes oportunidades. Se o Porto, para a nossa área, é difícil às vezes, ou hoje em dia é um bocadinho melhor, mas naquela altura, que eu já sou muito antigo, naquela altura ainda mais difícil era. Então imagina, eu comecei a cantar com 4 anos, com a chave de fendas do meu pai, era o meu microfone. E comecei a cantar na altura em que a Anabela foi ao Festival da Canção. Ai. E então a cidade até seria a primeira coisa que se ouvia naquela casa e era aos berros, porque eu tinha uma voz extremamente aguda na altura. E então cantava aquilo, era espetáculos da família, eram todos feitos com as músicas da Anabela, a cassete inteira, do início até ao final, e batiam muitas palmas, era tudo muito bonito. E eu sentia-me extremamente nervoso, porque a proximidade das pessoas enervava-me. Não me importava de ir para cima de um palco, quando tive a oportunidade de subir ao palco pela primeira vez, que foi com 8, aí já não me chateou nada. Perceber que as pessoas estavam a ouvir e estavam-me a ver, mas ali é muito próximo, era muito próximo para mim, eu não gostava muito disso e continuo a não gostar, na verdade, mas é lidar melhor com isso. Pronto, e acabei por fazer a minha escolaridade toda em Amarante, comecei a ter a primeira, ou seja, tinha este gosto pela música. Com 8 anos participei no meu primeiro Festival da Canção e depois a partir daí o meu pai levou-me aos festivais todos que nós encontrávamos pelo país fora, nós íamos concorrer. Tinha um compositor de cá do Porto que era o Raul Santos Silva e o Vitor Araújo, faziam as minhas músicas todas, que foi um compositor que o meu pai encontrou e que ganhámos vários primeiros lugares com as músicas deles que eram muito giras, na verdade. Pronto, e o meu percurso foi um bocadinho por aí. Mas tu estudaste música quando eras pequenino. Pronto, eu não tenho nem conservatório nem nada do género, mas tinha, a partir eu acho que entrei para aí aos 7. Sim, ainda antes de subir ao palco pela primeira vez, comecei a ter formação musical, comecei a ter órgão e piano, porque tinha 2 escolas diferentes, e mais tarde comecei a ter aulas de canto também na mesma escola de música, que era a única que tinha em Amarante, canto diretamente, que era com o professor João Brino, depois o Zé Corvelo, pronto, e acabei por ter a minha formação dentro desta área nestes moldes. E foste tu que quiseste ir para a música? Ou seja, aquilo foi por causa da Anabela? Foi por causa da Anabela, eu acho que foi por causa da Anabela. Não sei, pá, eu acho que eu acho que não tive escolha, não foi uma questão de escolha, eu acho que as coisas se foram proporcionando, eu gostava de cantar, eu tinha uma voz, ou pelo menos achava ou as outras pessoas achavam que eu tinha uma voz especial e nesse aspecto vamos avançar e vamos fazer coisas e começam os festivais, começam os primeiros lugares, começas a criar ali uma dinâmica do género, bem, há aqui qualquer coisa que afinal eu gosto muito e pronto. E foi um bocado por aí que eu comecei. E começaste a ficar super famoso em Amarante? Em Amarante então, sim, Como é que é agora, quando lá vais? É muito giro, porque imagina, independentemente do meu nome não estar muito consolidado no mercado, tenho muitas coisas já feitas, as pessoas reconhecem a cara, mas ainda assim não está tão reconhecido assim em termos de notoriedade.
Mas todas as coisas que eu fiz têm valor, não foram uns picos de qualquer coisa que me aconteceu. Ou, vamos ver, e não tirando qualidades, vamos pensar por esta palavra. Não foi um reality show, e atenção, eu sou completamente consumidor, mas não foi um reality show, foram coisas que me foram aparecendo. Foi o Festival da Canção, foi o Festival da Eurovisão, foi os musicais La Féria, foram outros musicais e projetos que as pessoas foram percebendo que eram coisas com nome. E se for analisar hoje em dia, o meu currículo tem coisas de facto bastante interessantes, e eu acho que foi por aí que se criou esse encantamento pelas pessoas da cidade, e principalmente por eu nunca negar as minhas raízes. Amarante é a minha cidade, sem dúvida alguma, adoro mesmo, e falo sempre nela, sempre que posso. E como é que era na escola? Ou seja, quando tu eras miúdo, quando começaste a ganhar esses prémios todos, como é que era na escola com os teus, sei lá, com a dinâmica, com os colegas? Olha, para já eu era muito tímido. Era muito tímido, por isso é que eu digo que estou muito diferente. Não, era muito tímido. Mas olha que eu acho que ainda és um bocadinho. Um bocadinho, sou. Não, em certas coisas, atenção. Fazia aqueles espetáculos da escola, ia cantar nos intervalos para não sei o quê, os professores me convidavam para determinadas coisas, não me sentia extremamente confortável, exatamente por isso, porque eram pessoas próximas e de julgamento fácil, porque naquelas idades é de fácil julgamento, mas foi um bocado por aí. O pessoal, imagina, os meus colegas achavam graça, mas depois também tens aquela coisa que é: entras nos Morangos, fazes um projeto de boom, provavelmente vais tocar nesse assunto, mas há um boom em termos de popularidade e de reconhecimento das pessoas, e tu percebes quem são as pessoas que te dizem: eu desde a escola que dizia Sim, que sempre fomos melhores amigos. Grandes amigos. E mentira, isso não acontece. Mas corria bem, eu lidava bem. Ok, então tu ias aos festivais de música todos que se apanharam, mas isso com que idades ainda? Jovens? Dos 8 aos 18. Pois, Dos 8 aos 18, eu fiz festivais infantis, juvenis, em todo lado que nós encontramos havia uma grupeta de concorrentes que encontrávamos quase sempre em todos os lados. Então, mas agora vais onde? Vou a Aveiro, vou à Mortosa, vou à Amadora. Pronto, então eram quase sempre as mesmas pessoas. Inclusive é a Bárbara Barradas, que anos depois me cruzei com ela no West Side Story, já dentro do teatro musical. E era aquele grupo que estava sempre em competição uns com os outros, e tentávamos todos trazer a melhor música, obviamente, para ganhar o primeiro lugar, até porque aquilo dava dinheiro na altura, e pronto, foi um bocadinho por aí o percurso. Por exemplo, pegando no teatro musical, tu nessa idade ainda já tinhas consciência do que era o teatro musical, ou sei lá, aquela coisa de, sei lá, veres a música no coração, ou veres algum tipo de musical na televisão? Sim, eu fascinava-me o facto das histórias serem contadas com música, por exemplo, da música no coração, e depois lembro-me embora não estando dentro do meio, por exemplo, ao ver a grande noite do La Féria, que eu era pequenininho, eu sentia ali, eu conseguia ver ali determinadas coisas. Uau, isto é giro, isto é muito completo, isto é muito, enche muito o olho, e eu acho que foi um bocadinho por aí. Já gostavas de ver isso na televisão? Exato, entendes? Sim. Anos depois ter a oportunidade de ir fazer uma audição, e entrar no mundo de La Féria, vamos ver, naquela altura não tinha qualquer experiência em representação, e eu queria era cantar, então a minha oportunidade para cantar era ir, vamos à audição para cantar todos os dias. Sempre foste mais para essa parte do canto. Sim, a representação independentemente, eu nem sequer me considero ator, portanto eu faço aquilo que eu sei com a minha sensibilidade e com aquilo que eu acho que o personagem pede, consoante me dirigem também, mas eu sempre fui... E ganhei esse gosto pela representação, porque também gosto de o fazer, mas eu sempre fui para cantar. Sim. Sempre fui para cantar. Ou seja, mesmo os outros instrumentos, tu aprendeste também piano e órgão, nunca pensaste ir por esse caminho? Não. Ou seja, sempre foi o instrumento de voz que te imagina, puxou. durante uma dada altura, tu conseguias encontrar, principalmente em meios pequenos, tu encontravas pessoal que pegava no órgão e ia fazer umas festas e cantava umas coisas e ganhava-se muito dinheiro na altura com essas coisas. Casamentos e festas, sim. E nunca foi a minha cena. E os meus pais diziam: mas toca lá esta. E foi: olha aquela música, experimenta lá esta e aquela e aquela. E não era. Sim. E acabei por nunca fazer isso. Pois. Ou seja, aquilo servia para mim, para a minha formação, para alguma composição que fazia, que nunca, a partir de uma determinada altura, jamais na minha adolescência, houve 3 ou 4 festivais que eu fui com canções feitas por mim. Se me perguntas se estavam bem feitas ou se estavam assim completas, diria-te que não hoje em dia, porque a sensibilidade é outra, mas naquele momento, bora, vamos apostar, a música é orlhuda, vamos. Sim, mas ainda sabes tocar, ou seja, sim. Ou seja, ainda usas o piano, até porque tu às vezes fazes direção vocal de alguns projetos, ainda usas isso. Sim. Então como é que vais parar ao primeiro programa de televisão? Olha, o primeiro programa de televisão para já foi logo aos 8 anos.
Ok. que havia um concurso, o programa chamava-se Reis da Música Nacional, foi a minha primeira aparição em televisão. Mal a TVI abriu. Reis da música Sim, é quase, nacional. não é um Somos Portugal, mas quase. Sem desprimor do programa, mas chamava-se Reis da Música Nacional e então tinha um concurso de rádios. Ou seja, rádios locais concorriam contra outras rádios locais de outros sítios. E eu mandei uma das minhas canções de festival para a Rádio Clube Matosinhos. Pronto. Então escolheram-me, eu era a atração infantil a concorrer pela Rádio Clube Matosinhos. Pronto. E então foi a minha primeira aparição em televisão. Aquilo para mim era surreal. Foi tudo surreal. Isso foi em que ano? Espera lá. 1800 e... não sei. Fui a cavalo. Fui a cavalo. Não te sei dizer. A sério. Não sei, mas eu tinha para aí 8 anos, lá está, portanto há 32 anos atrás. Ok. E, portanto, foi mesmo quando a TV abriu, eu acho, ou pouco tempo, não, eu já tinha um bocadinho mais, eu já devia ter para aí uns 13 ou 14 anos. E aconteceu essa primeira aparição. Em televisão, correu super bem, a rádio na altura não passou, mas os comentários foram ótimos, tive N de conhecimentos e N de pessoas interessadas em fazer coisas logo ali, tive compositores que quiseram fazer músicas para os festivais, ou seja, cada vez que eu comprava uma música, eu tinha aqueles que se ofereciam para compor. E isso era interessante para mim na altura, eu achava giro, eles gostam da minha voz, bora fazer. E pronto, foi um bocadinho por aí. Ou seja, mas qual foi o primeiro que tu foste como concorrente? Porque eu tenho aqui alguns apontados. Primeiro, são imensos. Sim, bora, vai. São imensos. Chuta. Mas um dos primeiros que me surgiu aqui foi um chamado Nasci para a Música. Ok. Em 2003. Sim. Em 2003, mas já é posterior. Pois, esse foi muito antes. Já é posterior. Esse Nasci para a Música era Ou seja, programa... aqui já eras tu que querias ir a esses concursos, à televisão? Sim. Aí já estava completamente, vamos fazer tudo. Ou seja, já estava num percurso de festivais. Sim. Então, todas as oportunidades que eu tivesse para cantar, vamos agarrar. Porque já pensavas numa carreira como cantor. Sim. Vamos ver. Não pensava forçosamente nisso, porque sempre achei que iria ser difícil no meio onde estava. Mas ainda assim, vamos lutar, vamos fazer, vamos ver onde é que isto vai dar, basicamente. E os meus pais estavam muito nisso. Também estou aqui exatamente por isso, senão não estaria. Mas o Nasci para a Música era uma espécie de karaoke, que eram os anjos que apresentavam. Era a Teresa Guilherme que produzia na altura. O meu primeiro programa foi no Cais de Gaia, lembro-me perfeitamente, e cantei o Can You Feel the Love Tonight, do Elton John, e a música era dividida por 3 colegas. Pronto, então eu lembro-me de ter ficado com a terceira parte da canção, ou seja, o refrão final, o fim da música e tal, e passei à final. Depois a final já não me recordo o que é que foi. Foi outra música, mas já não me recordo qual foi. Mais à frente. E pronto, foi. Nasci para a Música. Sim. Foi o primeiro. Talvez, se calhar, sim, sim, em termos de concurso, sim. Aquele que se calhar é o mais marcante de todos, não sei, é o Ídolos. Sim, com 18 anos, com 18 é que eu anos. dizia. A partir do e Ídolos, tu foste mesmo à primeira edição de todas. Todas. Em Portugal. Completamente nerd naif, não sabia minimamente para o que é que ia, não conhecia o formato. Era isso que eu ia perguntar, não conhecias nem o American Idol? Não. Nessa altura estava eu seguia e adorava a Operação Triunfo Espanhol, a primeira edição. Entretanto fizeram cá também uma primeira, já estavam na segunda em espanhol, whatever, e entretanto, a uma dada altura, abrem um casting para a segunda edição portuguesa da Operação Triunfo, na mesma altura do Ídolos. Portanto, eu estava nas duas jogadas. Fui ao casting da Operação Triunfo, correu muitíssimo bem, passei para os 30 finalistas, acho que era 30 finalistas, e entretanto aparece o Ídolos. O Ídolos teve resposta mais rápida, portanto acabei por ficar no Ídolos, mas preferia ter ido. Ok, podias ter ido para a Operação Triunfo. Não, vamos ver, eu acho que cresceria muito mais na Operação Triunfo. Até porque o Ídolos foi um programa como qualquer outro programa hoje em dia de talent show, que és carne para canhão naquele momento e depois deixas de existir. Pronto, e o Ídolos para mim foi uma experiência interessante, mas também foi muito difícil, porque eu tinha aquela expectativa, ok, vamos experimentar, tal. Man, eles entram pela minha casa para fazer uma reportagem de quem eu era naquela altura, ou seja, vou ao primeiro casting. Mas na tua casa em Amarante? Em Amarante. Não, eu penso, bem, alguma coisa está aqui a correr bem, para eles virem, fazerem quilómetros e quilómetros para fazer uma reportagem e tal. E pronto, para tu teres noção, no casting eu cantei uma música dos Boys On. Eu adoro que tu te lembres das músicas que cantaste nesses castings. Eu cantei uma música dos Boys On, não me lembro na altura.
porque eles queriam pop, Pois. e então era as boys bands e não sei o quê. Então era uma música dos Boyzone e cantei o Procuro à noite um sinal de ti, porque eu não esqueci, do Sétima Legião. Pronto, e naquela altura, imagina, eu lembro-me perfeitamente de chegar, também fui aqui no Porto, alguns, ao pé do Rábida Shopping, acho eu, ia cadeira por cadeira, aquilo estavam 10 cadeiras seguidas, eles usavam essas imagens, que é para perceber a tensão da passagem de cadeira a cadeira. Sim. E eu pensava para mim, eu tenho 18 anos, não conheço nada desta gente, o pessoal todo muito para cima, muito up, falar com toda a gente, e tal, e eu calado no meu canto, tipo, ainda por cima não podia cansar, senão não sei o quê, eu não conseguiria cantar, eu com esses problemas todos. E vou passando cadeira a cadeira, vejo o pessoal a sair, uns choravam muito, outros vinham todos contentes com uma folha na mão, e eu não sabia sequer quem estava lá dentro. Eu nem sequer sabia quem era o júri. Não sabia sequer quem era o júri. Pronto, entrei para a audição e tal, lá fiz a minha música e tal, e o que é que eu fiz? Eu limitei-me a cantar. Eu não me expressei minimamente. As imagens são muito engraçadas porque eu estou exatamente quieto, um foguete alto já na altura, muito quietinho e não sei o quê, e cantei as músicas neste caso, e então começa aí um grande filme entre os dois, entre o Luís Jardim e o Manel Moura dos Santos na altura. Porque o Manuel Moura dos Santos dizia que eu era o homem estatuado, era um homem estátua, porque não tinha expressão, não mexi minimamente, e o Luís Jardim achava que eu tinha carisma de estrela internacional e que achava que iria funcionar internacionalmente e não sei o quê. Portanto, começa logo ali o jogo televisivo que eu não sabia. Pois. Hoje em dia teria outra noção do que é. Portanto, esta bola de ping-pong que até chegou aos jornais, dessa forma, uma fotografia vinha no meio que era uma bola de ping-pong e o Manel e o Luís, um em cada parte, página inteira de jornal. Essa dinâmica e essa jogada eu não tinha noção nenhuma. Sim, aquele efeito meio novela, não é? Que eles têm que fazer para conquistar o público também. Um guião, claro. tem de haver ali um guião. Pronto, ou seja, era o miúdo naif que vem da cidade pequena e só quer cantar e que não se expressa e que, bom. Fui passando. Naquela altura, não sabes, mas quem é desta altura sabia perfeitamente o que era o Tivoli, porque nós passávamos 3 dias dentro do Tivoli. Era como é que se diz? Fase Tivoli. Ok. Passámos 3 dias, eu chego aos 30 finalistas, portanto, que foram divididos em 3 galas de 10. Todos íamos cantar uma canção acompanhados ao piano e daí passavam 3 finalistas pelo público, 3 para a final, para as galas. Nós ficámos nas galitas para as galas e eu fiquei em 11º lugar, fui o último antes das galas. Pronto, em que, para tu teres noção do que é, e tal, não percebia nada daquilo. Ligam-me um determinado dia e dizem-me assim, já eu estava nessas galitas e dizem-me assim, tens meia hora para escolher uma música para cantares nas galitas. Eu começo a pensar, pop, o que é que eu vou cantar? Eu não sei o quê. No dia anterior a esta chamada passaram as minhas primeiras imagens, inclusive a VT que fizeram já na minha casa. Que música é que eles puseram? O Feel do Robbie Williams. Eu disse, olha, o Feel do Robbie Williams, que é só a pior música para tu levares a um concurso destes. Para já tem oitavado, o range é grande da música, portanto foi extremamente difícil, pronto, e não foi uma boa escolha, foi o que fez com que eu também não chegasse mais à frente, e pronto, só que como tinha muito este lado inocente, foi difícil, foi muito depressivo porque tinha posto muita esperança naquilo. Depois, entretanto, ainda fizeram mais reportagens em Amarante com as pessoas no meio da ponte, com o público geral. Estás a ver? Ou seja, cada vez que eu passava tinha pessoas que diziam vai correr bem, vamos estar todos a votar. Eu lembro-me de ver cartazes espalhados em toda a cidade com o meu número de telefone para votarem, estás a ver? E tu crias uma ansiedade, crias uma expectativa naquilo que acabou por... Até pronto. Tu foste pondo isso também na própria cidade, quer dizer, se tu desde os Claro. 18 anos que vais a festivais, vais ganhando prémios, Sim. És um jovem Mas conhecido em Amarante e de repente estás na televisão nacional. Mas é televisão. A televisão tem esse poder. Claro. Ou seja, Sim, aproxima as pessoas todas e era um programa líder da audiência da altura. Pois, mas ainda assim, quer dizer, não faço ideia quantos candidatos é que terão estado nos ídolos, mas Milhares, sei lá, sim. milhares, não é? Milhares, sim, sem dúvida. E tu de repente chegas Sim, chegar ali aos 11. aos 11. Exato. É verdade. É impressionante, não é? Ou seja,
Isso foi aos 18 anos. É pouco depois que tu... Ou seja, eu tenho aqui, depois apontei aqui mais alguns festivais ou programas de televisão onde tu foste, mas é pouco depois disso que vais para os Morangos com Açúcar, ou como é que vais para a primeira La Féria? Não, é mais. Ou seja, como tu disseste, o Ídolos foi em 2003, tinha 18 anos. Em 2006 eu fui convidado, ou seja, como tinha aulas com o José Corvelo, lá em Amarante, fazia os espetáculos de final de ano da Escola de Música e cantava umas áreas e umas peças que trabalhávamos durante o ano. E nesses espetáculos, num desses, em 2006, eu fui convidado para vir fazer o José. Foi aí que surgiu a cena pós José. Não fazia a mínima ideia da história, não conhecia o musical, não conhecia nada daquilo. Sei que me deram uma música em inglês. O Close Every Door. Close Every Door. E deram-me aquilo para eu... E deram-me logo a letra em português. E eu nem sequer estava a conseguir fazer. Fechem-se as portas, sim. Levem quem amo de mim. Adoro essa música, na verdade. É muito especial. Sim. E então venho fazer a audição. Vou fazer a audição para isso e tal. Pronto, e fiquei no elenco logo. E aí é que eu acho que tive a minha primeira, de facto, não só por estar a fazer o musical, mas de facto, ao contactar com a escola de Vilar Paraíso, aí eu consegui perceber jovens, talvez com a minha idade, que tinham sonhos, aspirações e vontades, rotinas, o que queiras pensar, diferentes dos outros jovens. Ou seja, e que eram mais parecidas com as tuas? Que eram mais parecidas comigo, ou seja, era mais na área do espetáculo, gostavam mais da área do espetáculo, não era aquela coisa, obviamente gostariam de futebol, obviamente gostariam de viajar. Mas nos ídolos não sentiste isso? Não, de todo, não, de todo, não. Porque no Ídolos também tinhas uma coisa que era, parecendo que não, eu acho que já desde essa altura, havia ali um crivo muito grande entre qualidade e não qualidade. Os apelidados cromos aparecem do Ídolos. Portanto, era uma coisa mais fria, não é? Era muito fria em termos indústria. Exato. Portanto, rotulavam muito facilmente as pessoas e tu acabavas por não ter uma noção correta do que é que está certo, do que é que está errado. Eles gostam de mim, mas há outras pessoas que também acham... Bom... E ao contactar, de facto, com esse grupo de pessoas da Academia de Vilar Paraíso, eu começo a perceber de facto isto, caramba, ou seja, há várias histórias, há vários musicais, há várias coisas e começo a partir daí a ganhar esse gosto. O José foi sem dúvida um espetáculo muito, muito especial para mim, adorei fazer mesmo, desde o princípio, principalmente porque a equipa era incrível, os meus irmãos eram todos uma cambada de malucos, passámos coisas muito, muito giras, fomos logo para a digressão, fizemos em Coimbra, fizemos noutros sítios, isso foi muito porreiro para uma primeira experiência, percebes? Foi também a tua primeira experiência na parte da representação? Foi, sem dúvida, pronto, e na altura eles achavam muita piada, porque o José tinha de ter a imagem, eu estava correto na imagem, eles diziam que a imagem era aquela e tal, mas depois a própria sensibilidade do espetáculo e para onde o personagem te leva, era muito giro, porque aquilo é tudo muito encantador, ou seja, por muito não experiência que eu tinha na altura, não tinha experiência, não é? Mas acabou por ser orgânica no sentido de, isto acaba por ser quase um bonequinho que os irmãos não gostam dele e bora levar isto neste sentido, cantar muito bem, sorrir e tal e fazer as marcações que me estão a dizer e bora. Sim, e voltamos ao grupo, não é? Porque nestas coisas sem dúvida, o grupo faz o diferença, faz o espetáculo, faz um sucesso também, ou não. E ali realmente, eu lembro-me, foi nesse ano que nós nos conhecemos, porque eu estava a fazer o Aladdin Júnior, que era produzido pela mesma equipa. E era isso, foi muito engraçado ver de repente o vosso grupo. E uma quantidade de pessoas que não tinha background nenhum disso. Sim, que aparecem aí também, não é? Eu lembro-me de conhecer-te a ti, o Meireles, ainda hoje. Sem dúvida, o Meireles, o Eurico, que também continua a trabalhar como ator, mas o Eurico era ator, não estava ligado aos musicais. Há ali várias pessoas. O grupo era todo muito giro, desde tu, os irmãos, as bailarinas, o Pai Jacó, que era engraçado, muito bom, o Calvo, pois, sim. Muito giro. É depois a partir daí, ou seja, isso dá-te algum gosto pelo teatro musical, ou percebes aí alguma coisa de, peraí, afinal também gosto desta parte de representar, de dançar, de estar no palco e ter coreografias? Sim, aliás, eu era um verdadeiro trambolho, eu não mexia nada bem, tinha um andar militar até meio esconchavado.
Porque entretanto com o crescimento e com a adolescência achava eu na minha cabeça que tinha umas pernas gigantescas, passei a ter umas pernas gigantescas, e quando eu até me mexia bem e dançava bem quando era criança, depois deixei de ter grande piada, deixei de achar grande piada. Mas pronto, de facto eu ao fazer o José senti de facto a complexidade que é fazer um espetáculo destes, e também o rigor, mas por outro lado o completo que é. Sim. E obviamente que torna os projetos especiais desafiadores e terminam. Seja, e eu lembro-me de chorar mas houve. Eu lembro-me de uma caixa de papelão que a Cristiana Lopes, que era a figurinista, diz-me assim: pronto, então agora vou guardar o manto no último dia, e a capa da caixa de papelão está lá, e eu chorar copiosamente porque o meu manto ia para enfiado numa caixa. Pronto, porque marcou-me muito. Ou seja, porque tu sempre nos festivais onde tu ias, nos programas de televisão, era sempre uma coisa muito a solo. Era a solo, completamente. Nunca tinhas tido esta coisa de estar num grupo, não é? E de todos estarem a jogar para o mesmo. Não, e vamos ver. Tu contavas a história da tua canção. Sim. Só, com a imagem que tu querias, com a roupa que tu querias, que não tinha nada a ver, não era uma roupa de cena como costumamos a ter, como me acostumei a ter depois disso. Portanto, era totalmente diferente, não tinha nada a ver. Mas de facto o José, nesse sentido, foi que veio abrir estas portas para este mundo dos musicais. É nessa altura que vais depois parar ao Jesus Cristo Superstar? Exatamente, ou seja, nós fizemos, segundo eu me recordo, nós fizemos para em novembro. Foi no final do ano. Foi para em novembro que fizemos a nossa estreia no Coliseu do Porto, e ainda fizemos Coimbra uns tempos depois, não sei se foi logo a seguir. E mais ou menos em fevereiro, acho eu, através de um colega meu do José, que era o João Monteiro, que eu conheci, que era o Benjamin, na altura, ele diz-me assim: olha, há um casting para as 7 Maravilhas do Mundo, é um espetáculo do La Féria, eu vou a Lisboa. Tu vais a Lisboa, vou contigo, bora. E fui ao casting de Lisboa. Tinha entrado na faculdade, no ISEP, estava a estudar engenharia, que tem tudo a ver com musicais, com a área artística, e estava a estudar e tal. Fui fazer o casting. Ele gostou na altura e disse-me: olha, tenho disponibilidade para fazer não sei quantos dias, 3 semanas. E essas 3 semanas que eu tinha de lá estar intensivamente no Porto, para já não tinha lá ninguém, ou seja, tinha de alugar casa, tinha de alugar tudo, e como te digo, o meu lado naif não me permitia isso na altura, porque era a grande cidade. Eu já ia à televisão, no sentido, eu tenho alguém que me vai buscar, eu tenho alguém que me vai pôr nos sítios, porque eu não conseguia lidar bem com isso. E entretanto, ele diz-me: consegue fazer este espetáculo? E ele, o La Féria. E eu disse: olha, não tenho disponibilidade, eu vim na mesma porque queria experimentar a audição, mas eu não posso porque tenho os exames da faculdade. Não passei a uma única cadeira. Porque a minha cabeça não estava na faculdade, nunca esteve, na verdade, pronto. Mas a partir do Ídolos... Que engenharia que era? Engenharia Geotécnica e Geoambiente. Hoje em dia é bem mais bombada no mercado que naquela altura. Bem, antes de trabalhares na engenharia civil, para fazeres uma obra qualquer, tens de trabalhar na geotecnia da coisa. E então era isso que eu estava a tirar. Mas eu gostava, atenção, porque entrava dentro da geologia e dessas coisas todas. Dentro daquela área eu gostava. Só que eu entrei como caloiro no ano em que fui ao Ídolos. Portanto, para já foi um grande filme, apareci na televisão todos os dias, fui para o hospital 2 vezes com as cordas vocais a sangrar, em que os meus colegas estavam todos no chão, de 4, quietinhos, e eu passava o dia todo aos berros a acordar formigas no chão, e canta, e berra, até eu bater e digo: olha, meus amigos, isto é o meu instrumento de trabalho, não era forçosamente, mas é uma coisa que eu queria manter e preservar. Sim. Então tive de sair, porque já não estava a conseguir. Mas eles faziam de facto com que eu me sentisse diferente relativamente aos meus colegas, primeiro de tudo. E de facto, imagina, como tinha um contrato com a SIC na altura, ia ter uma aula às 8h30 da manhã, eram capazes de me ligar às 9, dizer às 4 tens de estar no programa da tarde da SIC. E eu, já da faculdade, já nem vinha a casa. Já ia direto, metia-me num comboio e ia. Portanto, aconteceu várias vezes. Então como é que depois te safaste com o La Féria? Disseste-lhe que não podias? Pronto, disse que não podia, e ele disse: então, mas não se preocupe que eu depois chamo, porque eu vou para o Porto. Eu depois chamo para uma nova audição que eu vou para o Porto. E foi, lá está, as 7 Maravilhas deve ter sido fevereiro ou março, uma coisa desse género, mais para junho, julho, porque depois nós estreamos em setembro, acho eu. Ele chamou-me para a audição. Pronto, eu fui fazer a audição e fiquei a fazer o Jesus Cristo Superstar na altura, e digo-te já que sofri imenso no meu primeiro projeto La Féria. Primeiro,
por uma questão postural, lá está, que eu te dizia, não tinha a mínima noção de como posicionar o meu corpo num espetáculo daqueles. E em segundo lugar, porque com os meus 22 anos ele tinha-me proposto para Cristo. Eu não tinha sequer capacidade vocal para fazer o papel, não tinha as notas, não tinha nada a ver. E então ele tinha outra pessoa, que eu não vou dizer que acabou por não fazer, portanto não vale a pena estar a dizer quem era a outra pessoa, mas ele tinha uma pessoa específica para fazer o papel naquela altura, quando chegou e quando começámos os ensaios, antes de chegar o Gonçalo Salgueiro, e eu fiquei lá, que era o substituto do Cristo. Cheguei a fazer uma vez o Getsemane, tipo, houve uma da altura que a pessoa não estava em ensaio, ou foi ao guarda-roupa, ou foi qualquer coisa, e eu tinha de fazer um ensaio, então fiz aquela música. Uma vez, pá, mas eu chorava, porque não tinha, lá está, não tinha as bases ou os conhecimentos necessários, lá está, da área, das três vertentes, canto, dança, representação, que me fizessem estar confortável naquele momento. Depois, num espaço de meses, passas do José dos Deslumbrante Manto de Mil Cores para Jesus Cristo Superstar. E passei de 100 kg para 80. Também, em 2 meses de ensaios. Também graças à Ina. Graças à Ina. Não, e à própria azáfama de ensaios, que sabes como é que as coisas são. 2 meses de ensaios em que acabas por não ter grande vida, nem as tuas rotinas perdem-se, inclusive as rotinas de comer. Portanto, perdi 20 quilos logo aí, mas que foi um espetáculo muito, muito especial. Porquê? Lá está, por causa da equipa. Não havia grandes nomes a fazer este espetáculo e a equipa do Porto era uma quantidade de jovens que se juntou. Nós não tínhamos oportunidades. Acho que o grande nome eram todos. Eram todos. E acho que o espetáculo viveu disso. Era uma alegria fazer aquilo. E estávamos a contar um dramalhão, tipo, mas era uma alegria juntarmos todos e fazermos aquilo. Quase todos estavam a trabalhar com o Filipe a primeira vez. Pela primeira vez? Sim. Quase todos, pois. Exatamente. Pois, lembro-me disso, lá está. Lembro-me de muita gente muito próxima de mim, no meu círculo de amigos próximos. A Cici, por exemplo, tinha vindo da América, Bruno, na altura, exato. O André Lacerda, also known as Nenuco. Nenuco. Ou seja, muita gente que de repente vai lá parar. E foi super especial o espetáculo. Porque lá está, viveu da união de todos e da vontade daquela equipa de jovens do Porto que não tinham oportunidades de trabalhar numa coisa parecida, então bora fazer isto. E sim, meu pai, mas eu lembro-me na altura de ver o próprio Rivoli, e eu tinha lá estado no ano anterior a fazer o Aladdin Júnior, e de repente lá a feira transforma o Rivoli todo, não é? Desde o palco, a teia, a própria sala cheia de andaimes. Sim. Aquilo foi tudo transformadíssimo. E ele tem tem uma máquina montada e tem um determinado status que ele não... que eu me apercebi que ele, entretanto, não quer descer dali, ou seja, há um selo de qualidade da área, apontem-lhe os erros que apontarem, que há sempre erros que se podem apontar, mas agradar a todos nunca iremos agradar. Mas há ali uma quantidade de coisas que ele, um determinado nível que o espetáculo não vai descer, portanto, ele já vinha com essa máquina montada de Lisboa. O espetáculo, eu vou-te dizer... eu vivo em Lisboa hoje em dia e trabalho na Politeama e adoro as pessoas com quem trabalho, mas eu tenho algumas dúvidas se o Cristo funcionaria tão bem se tivesse sido o contrário, se tivesse sido criado lá. Outros espetáculos aconteceram em que ele estreou aqui e devia ter estreado lá, mas neste caso eu não acho. Eu acho que o Cristo viveu exatamente por isso. Durante alguns anos acho que houve vários espetáculos a serem estreados primeiro no Porto e só depois ir para Lisboa. Exatamente. É depois do Cristo que surge logo o convite para o West Side Story? Não. Do Cristo terminamos os Cristo Superstar, sobe a Música no Coração, lá está, que vinha de Lisboa. Música no Coração, era só um soldado nazi, descolorei o cabelo pela primeira vez, uma grande depressão também. Mas estava muito lindo. O Ralph. Não, era o Ruben. Era o Ruben. Era o Ruben, não. Eu fazia só um soldado nazi e ensemble. E pronto, confesso-te que foi um espetáculo nhé. Olhando agora, hoje em dia, foi o espetáculo talvez mais nhé que eu fiz com ele. E a seguir vem o Violino no Telhado, que estreia cá, no Porto. E aí sim, eu fazia o Fética. E a meio do projeto, ele terminou o Cristo lá em baixo, ia arrancar com essa Side Story, e ele chama-me ao gabinete dele. Eu lembro-me desta conversa, não vou dizer as palavras todas porque não convém, porque senão tens de pôr bolinhas e várias e pis e coisas, não vale a pena. E ele vem chama-me ao gabinete dele e diz-me: olha, eu vou fazer o West Side Story em Lisboa, e vou-lhe dizer, eu queria convidá-lo que você fosse para lá para ser o protagonista.
mas você quer? E eu disse, não é uma questão, eu lembro-me perfeitamente disso, eu acho que nem é uma questão de querer. Eu fiquei incrédulo primeiro, e eu nem é uma questão de querer. Se acha que eu tenho capacidades para, obviamente que eu quero fazer, e vamos. E não pensei duas vezes em trocar a cidade e mudar-me para lá para fazer. Se acha que tenho capacidades para, eu disse, nem é uma questão de capacidades, você veio fazer o casting, e quando veio fazer o casting para o Cristo, eu pensei, qual Cristo, qual? Eu tenho aqui o meu Tony para o West Side Story, porque o Filipe achava que eu tinha a imagem do filme. Sim. Do Tony do filme. Sim, ele está sempre 3 ou 4 espetáculos já à frente. Já muito à frente, sim, então pensou logo nisso. E pronto, foi quando me mudei para Lisboa. Ou seja, é isso que foi no fundo a tua grande mudança de vida, não é? Porque mudaste para Lisboa nessa altura. E acabou pelo West Side Story ser, ou seja, depois de 3... Fiz o West Side Story, depois ainda fiz o Piaf, que vem do Porto. Veio do Porto e eu fui fazer em Lisboa. Fiz em Lisboa e aparece no West Side Story, ainda nos ensaios, os produtores dos Morangos que foram assistir, e aí é que aparece o convite para ir fazer a audição. Porque eu entrar naquela série dos Morangos que era tipo Glee, não é? Sim, uma série uma coisa desse género, uma coisa tipo escola de artes. Altura, sim. Escola de artes performativas, e então, estavam a fazer, fizeram vários castings pelos vistos. E eu estava no Porto a ensaiar a Piaf, porque eu vim ensaiar a Piaf, ainda estava o espetáculo em exibição aqui, e eu vim para cá durante 2 semanas de ensaio o espetáculo, e no decorrer dessas 2 semanas convidam-me, a minha agência liga-me, olha, vais fazer um casting para os Morangos. Não vou mesmo, mas é que não vou nada. Não quero nada fazer televisão. Depois dos ídolos. Não quero fazer televisão, não sei o quê, está tudo bem, eu estou com trabalho, vou estrear uma peça, depois vou para Lisboa. O que é certo é que, entretanto, vamos para Lisboa. No dia da estreia da Piaf em Lisboa, ou no dia anterior do ensaio geral, acho que no dia do ensaio geral, a conversa de corredores era: há um casting dos Morangos, ainda falta o protagonista e o antagonista. Vamos todos. Mano, eles ligaram-me, estava no Porto, eu nem quis vir, agora vou lá e tal, lá com cara é que vamos para lá. O que é certo é que fomos 4 do elenco da Piaf. Batemos à porta do lado dos senhores do casting e tal. Quem acabou por ficar fui eu, porque tinha um aspecto mais jovem dos outros 4. Olho claro e não sei o quê, que é aquelas fixações da televisão. Olha, não levava calções de banho para fazer a prova em tronco nu. Não sabia a música em questão. Não sabia o texto para fazer nada. Não sei trabalhar muito em pressão. Eu comecei a ganhar alguma experiência nisso, mas não gosto de o fazer. Então imagina, tenho 2 horas, que eles deram-me 2 horas com um guião na mão, e era meia dúzia de deixas, não era nada demais, com uma rapariga a fazer a contracena comigo. Eu não disse nada do que lá estava. Nada. No meu momento do casting, sei que cantei o Broken Strings. You can play on broken... Era a música que estavam a fazer para a audição. Emprestaram-me uns calções para fazer a prova. Emprestaram-me uns calções e o texto foi péssimo. Uma semana depois estava a gravar. Sem workshop, sem nada. Os meus, imagina, entre eu e o Lourenço Ortigão. Sim. Ainda havia, acho que ainda houve lá aquele jogo do eu sou o Rui, o personagem era Rui, o personagem principal. Então se calhar vamos juntar, porque em termos de marketing posterior para a carreira dele pode ser positivo, e pronto, andaram ali na dúvida de quem é que fazia o quê. O Lourenço acabou por ficar com o Rui e eu fiz o João Pedro, que é um personagem completíssimo, eu adorei fazer aquilo. E pronto, foi tudo muito, muito rápido. Os meus colegas já estavam a fazer um casting, um workshop de 2 meses de câmara, faz isto, faz aquilo, não sei o quê, põe-te assim, põe-te assado. E o primeiro tempo então que eu venho de uma escola lá à féria, de uma maneira muito peculiar de dizer as coisas em cima de um palco, tudo muito explicado e articulado, como ele gosta e tu sabes, tive de cortar o registro todo e passar para uma cena muito mais naturalista. Quando ele fala isto, e tu sabes, no decorrer dos ensaios, ele fala muito nisto, o teatro não é naturalista, não pode ser naturalista. E eu aí, nessa altura, consegui entender o que é que ele estava a falar, porque de facto... aquilo que eu achava que estava a falar bem, achava que estava a falar com tom de representação e que estava a explicar muito bem o que tinha para dizer, e eles não queriam nada disso, queriam era a naturalidade do dia-a-dia, como se fossem miúdos de escola, que era basicamente o meu personagem. Sim. E tu ao mesmo tempo estavas a gravar os Morangos e a fazer o West Side Story? Não, o West Side Story foi mesmo o fim, eles foram fazer o casting e estava a fazer Piaf. Isso foi terrível, isso foi a pior altura. Isto porquê? Porque gravávamos em Via Longa na altura, eu tinha o Piaf à noite,
a começar às 9h30 da noite, terminava por volta da meia-noite, ia para casa, não conseguia dormir logo com a adrenalina do espetáculo. Às 8 da manhã já estava no estúdio para gravar. Tinhas que decorar textos para gravar. Tinha, para mas as gravações. acabava por ser durante a peça, ou antes de começar a peça, eu levava textos comigo e fazia logo, sou bastante organizado nesse aspecto, e então levava logo os textos comigo e ia preparando assim. Pronto, mas ia preparando no sentido de com a agravante de não ter experiência, porque tu a partir do momento que fazes novela, 3 meses depois já quase que nem decoras, lês e já é o personagem que está a dizer coisas e sabes o que é que se vai passar e então já dizes um bocadinho a tua versão do que está ali escrito no texto, já não tens a mesma preocupação de dizer palavra por palavra e de decorar dessa forma. Pronto, e acabou por ser uma fase de 2-3 meses super extenuantes. Voltando aqui ao La Féria, pronto, depois fizeste bastantes espetáculos com ele e antes de chegarmos aqui também à Laura. Eu acho que foi numa entrevista que tu tiveste no programa da Júlia Pinheiro, se não estou em erro, que até acho que o La Féria te mandou um vídeo há pouco tempo. Sim. E que eu achei piada, tu disseste algo do género, tudo o que eu sei foi ele que me ensinou, algo dentro deste género. Sim. Ou seja, é um professor, porque... vamos ver, Tata. Eu digo isso porque nós estivemos agora juntos, e, aliás, acho que foi a primeira vez que nós fizemos juntos um espetáculo. E ele acaba por ter também essa componente de professor nos ensaios, muito mais aqui na Laura, não é? Neste caso, porque ainda para mais é uma época, primeiro que ele adora. E ele, muito especial para às vezes o ensaio quase que parava e nós estávamos quase de caderninho na mão a tomar notas. Sem dúvida. E achei curioso essa tua visão dele como um mestre, não é? Como um professor. E vamos ver. O que é que eu tinha de background? Tinha o José Deslumbrante de Mil Cores, que tinha sido ensinado pelo Rui Silva, que eu nem conhecia e acho que nem voltei a ver mais na vida, entretanto. Muito pouca experiência. Lá está, todas as minhas dificuldades, quer em termos posturais, quer em termos de texto, quer em termos de representação, foram... Eu acho que sempre me dei bem nesta casa... porque sempre tentei acompanhar o raciocínio dele, que acho que há colegas que nem sempre o fazem. E ao tentar acompanhar o raciocínio dele, vamos ver, eu posso não ir diretamente ao sítio, ou posso não estar 100% daquilo que ele quer, mas eu trabalho porque tento compreender o que é que ele quer e tento chegar a um produto que ele diga, olha, é isto, ou é aceitável, é isto. E nesse aspecto... é impossível que não seja um professor, porque leva-te para o caminho que ele quer. Vamos ver, critica-se muito e fala-se muito sobre Filipe La Féria, que não dá liberdade artística, que não dá, que é um produtor muito comercial, que não, às vezes até se questiona a qualidade. Eu acho que isso é só redutor. Tem público. O público entra naquela casa todas as noites. Portanto, se calhar quem tem este tipo de discurso também não tem acesso a esse público a entrar, ou tanta gente a ver as suas produções. Portanto, lá está. Se os papéis podiam ser feitos de outra forma, talvez. Mas aquilo que ele imaginou para o espetáculo dele, e em todos os cartazes está um musical de Filipe La Féria. Ainda antes de estar a Anabela, Rui Andrade, a Cici Martins ou qualquer outra pessoa. É um espetáculo de Filipe La Féria. Ele sabe o que quer, como quer, e assim sendo, há que acompanhar. Sim. Agora, estamos juntos na Laura. Estamos juntos. Vamos falar daqui a pouco, não? Vamos falar daqui a pouco. Antes de chegar à Laura, tenho aqui só aqui mais uma outra coisinha. Diz-me. Que é, eu também te ouvi, eu li falar sobre a Eurovisão. Que é uma coisa que eu sei que tu gostas muito também. Isso é o sonho da minha vida. Eu tenho poucas coisas assim muito concretas. Parecia-se La Féria a falar. Sim, mas ele consegue concretizar os dele, vá. Alguns há musicais que ele não consegue trazer e que gostava que eu sei, porque também são muito caros. Mas a maior parte dos sonhos dele ele consegue pôr em prática. A Eurovisão é uma coisa que eu acho que me foi incutida pelos meus pais, talvez pelas próprias competições que eu fazia quando tinha entre os 8 e os 18, eram festivais e aquele era o festival. Era o festival. E os meus pais, na altura, paravam, e tal como param hoje em dia, o meu pai infelizmente já partiu, mas a minha mãe continua a ver, e era uma coisa que eu gostava de dar aos meus pais antes deles partirem. Já não consigo, porque o meu pai já partiu. Já me viu no palco da Eurovisão, porque já lá fui 2 vezes, como coralista, mas... Pronto. Já tiveste 2 vezes no festival, 2? Eu tive 3 vezes no festival de cá. 3 de cá. E tiveste depois também fora.
Pois, com foi isso. noutros países. Fiz 2011, 2012, 2014. 2011 com uma música do Artur Guimarães, já que estamos em... Sim. em E do Meirelles, musical, não foi? e do Meirelles fez a letra. Sim. Que foi transformar uma canção de um musical do Artur, que já estava escrita, em que ele me diz, olha, vais cantar isto. Mas supostamente iria cantar a versão original do musical, e gravei essa música. E depois disse assim, olha, abriu um concurso para podermos mandar as nossas maquetes para o Festival da Canção. Acho que é a primeira vez que acontece em anos. Bora tentar. Então construiu-se uma letra para aquela canção em português, fez-se outro arranjo à canção mais épico para ser mais no cariz da canção, para ser uma coisa mais apelativa e mais chamativa para quem estava a ver e a ouvir. E foi-se concorrer ao festival. Portanto, fiz 11, 2012, 2014, 3 terceiros lugares. Sendo que das 3 vezes ganhei uma vez o público e das outras vezes fiquei em segundo lugar do público. Portanto, o público estava sempre do meu lado, os júris, que eram senhores donos de casas mortuárias, por exemplo, lembro-me perfeitamente de dizerem o júri de não sei de onde, de Évora, ou de Beja, não sei, é o senhor José não sei o quê, que é dono de uma casa mortuária. Percebes? Pronto. E uma pessoa dava crédito, não é? E tinhas 4 pontos da casa mortuária, em vez de ter 12. E pronto, não, mas imagina, é daquelas coisas, o festival tem outras componentes, televisivas também e tal, mas há um ano em que eu estou a concorre o Ricardo Soler, há várias pessoas com talento a concorrer ao festival, independentemente de tu gostares ou não gostares da canção, há um determinado número de votos que tens de ter, ponto final. Eles podem não gostar da minha e não me dar sempre 12 pontos, mas 10, 8, 2, não dá. Nem a mim nem ao Soler, tivemos 0 ambos. Pois. Tipo, não acho normal, pronto. É que depois fazia a diferença, era de facto o público é que estava mais do nosso lado. E pronto, a Eurovisão é uma coisa que eu não desisti, simplesmente acho que hoje em dia a linguagem do festival não se adequa à minha linguagem musical. É tudo muito, tal como o nosso panorama português. Acho que estamos numa fase em que vozes pequenas, e entendo isto, o que eu estou a dizer, estou a fazer aspas, isto não é um podcast com imagem, mas estou a pôr entre aspas, mas em que são vozes pequenas a cantar de uma maneira muito tranquila, muito calma, com poucas orquestrações. Nós não somos um país de apostar no pop à séria, mas a nossa rádio passa 80% de música pop e nós ouvimos aquilo, que são canções cheias de pormenores, cheias de coisinhas, às vezes nem têm grande coisa, mas têm tanto instrumental, tanta coisa que chama a atenção, que as torna extremamente comerciais, e isso faz a diferença lá fora, num concurso, porque a Eurovisão hoje em dia não são 3 minutos da melhor canção, são os 3 melhores minutos de televisão que cada país apresenta. Pronto, às vezes acontece termos boas canções, e temos tido, felizmente, para o nosso lado, para Portugal, e Portugal também está na moda, portanto, é um bocado na moda na Europa, e tem funcionado. Mas isto para te dizer que não tenho participado, ou não quis voltar a participar, porque acho que o mundo mudou. E eu sou dos coros, eu sou do teatro musical, sou das músicas com coros, eu sou das músicas com grandes orquestrações, e se tu fores ver as canções que são selecionadas, tem orquestração -3, não há vozes, são vozes muito tranquilinhas, muito calminhas, músicas muito eruditas, que nem o público gosta, na verdade, a não ser as que ganham. A Maro tinha uma grande música, os Black Mamba uma música muito boa, o Salvador e tudo mais. Mas de resto, se formos analisar o Festival da Canção, e é uma opinião pessoal, obviamente, podem não estar de acordo comigo, é normal que assim seja, são canções extremamente eruditas, feitas por uma falange de público que é muito reduzida no nosso país, e acho que não reflete a nossa identidade musical, que acho que a Eurovisão tem um bocado isso, ou seja, tu ouves um ukulele ou umas guitarras gregas, e tu sabes que é a Grécia que está ali, e eles metem aquilo enfiado no meio de um pop, ou no meio de uma balada, ou no meio de qualquer coisa, mas a identidade está lá, e acaba sempre por ganhar pontos com isso. Não é que a gente vai enfiar cavaquinhos ou coisas assim nas músicas, pode acontecer, a Lúcia fez em 96 e funcionou, a Lúcia Muniz, portanto, acho que é um bocadinho por aí, mas está muito simplista, eu não acho muita graça. Ainda não é para ti? Não, para já ainda não. Olha, então agora a nossa Laura. A Laura, bora lá. Queres que eu te diga sobre estamos a Laura? No Porto. Sabes uma coisa muito engraçada que eu reparei quando estava aqui a preparar esta nossa conversa, que é, nós fazemos pai e filho na Laura,
nós nunca contracenamos Mesmo? em cena. Nós temos aquele bocadinho na música em que cantamos aquela frase, os dois juntos, e de resto nunca contracenamos. E somos pai e filho. E mesmo aí contracenamos em segundo plano. Em segundo plano, sim. A cena não é para nós, com certeza. Sim, é verdade. Passaram os ensaios todos, passaram estas 2 primeiras semanas de espetáculos e eu acho que só hoje é que tiveste não, é esta verdade, consciência. É verdade. Vamos ver, ele aparece, tu apareces em momentos em que eu já não existo, em que o Vasco Morgado já não existe, porque morreu muito jovem com 54 anos, portanto, ou apareces nessa altura, ou lá está na cena que nos cruzamos, que é uma cena de revolução dos próprios artistas a revoltarem-se contra o clã Vasco Morgado e Laura Alves, em que estamos os três, a família a levar com todas as críticas dos atores. Mas sim, de facto, é uma pena, pode ser. Pois é. Sim, mesmo. eu pensei nisso. Mas lá está, de facto, também não, das duas uma, ou teríamos de ter historicamente alguma coisa interessante que fizesse parte de alguma cena, percebes? Ou na narrativa que a história leva, de facto também não faz muito sentido que a gente tenha. E pegava em ti ao colo e dizia, meu bebê, não, isso não é. não vou pegar em ti ao colo, meu querido, desculpa lá. Olha, último ponto. E carreira internacional? Pensas nisso? Ou alguma vez pensaste nisso? Surgiu-me várias vezes até surgiu o convite, só que eu achei sempre, estupidamente, da minha parte, que eu iria conseguir sempre trabalhar no meu país. E consegui, atenção, não é essa a questão. Mas que conseguiria trabalhar a ponto de consolidar a minha carreira, que isso é o mais difícil. Das duas uma, ou tu te rodeias das pessoas corretas e consegues fazer e chegar a um determinado patamar e ser chamado para tudo e mais alguma coisa. Fiz muitos programas de televisão e lá está. Eu não me posso queixar relativamente aos produtores no sentido de é preciso que alguém vá cantar à televisão qualquer coisa específico, com determinado um tema específico, ligam-me e eu vou. Sim. Não, portanto, eu apontei aqui, tiveste a tua cara não é estranha, sim, uma canção para ti, tiveste em vários programas. Sim. E vais marcando uma presença mais ou menos assídua na televisão, sim. Mas aí está, acho que independentemente de não ter a carreira muito consolidada, consegui ter sobre mim um selo de qualidade. Isso é fixe. Ou seja, quando é preciso alguém ligam-me. Haverá pessoas para fazer? Sim, claro, claro que sim, não é essa a questão, mas todos os meus projetos eu levei-os sempre muito a sério, foram-me correndo bem, e eu acho que foi isso que fez com que continue a ser chamado e continue a fazer esse tipo de projetos. Carreira internacional, era aquilo que eu te dizia. Eu tenho 2 irmãos a viver em Londres, eu tinha todas as possibilidades de ter ido para Londres, e na altura ainda podes ir. Mas já estou velho. Não estás nada. Rapaz, tu sabes perfeitamente que eles gostam de latinos como nós, eles gostam de... Ainda por cima não tenho muito ar latino, mas tens um ar muito jovem ainda. Sim, isso é verdade. E nem todos os papéis são para miúdos com 18 anos, eu sei. Mas ainda assim, e já naquela altura que me convidaram para fazer, a conversa que eu tinha com as pessoas do meio, lá está, eu não estava muito enturmado dentro do teatro musical, mas as conversas que eu tinha no meio era, ok, eu já tinha 24, 25, 26 anos por aí, não me recordo bem a minha idade, mas já tenho 26 anos, mas o que eles gostam é de apanhá-los tenrinhos, tipo com 18, pós-moldar à maneira deles, porque depois acabam todos por interpretar da mesma maneira, vais perceber o que eu estou a dizer, interpretar mais ou menos da mesma maneira, as vozes são redondas, são quase todas moldadas da mesma forma, e eles gostavam disso, pronto, da mesma maneira mas diziam, ok, mas também gostam de latinos, portanto há uma coisa britânica que eles conseguirem apanhar fora, eles vão gostar, e pensou-se nisso, só que entre estas dificuldades, entre não ter um agente, porque era aquilo que iria funcionar lá na altura, não ter um agente e ir completamente à toa. Por outro lado, também tinha a facilidade de ter os meus irmãos, portanto eu tinha casa. Mas eu acho que o espírito jovem foi do género, eu vou conseguir trabalhar no meu país. E eu acho que foi por isso que eu não fui. Pronto, ainda podes pensar nisso. Nunca se sabe. Deixa-me ficar sem trabalho, eu depois digo-te. Olha, vou dar as notícias. Bora. Vamos a isto.
A atriz Cynthia Erivo será a anfitriã dos Tony Awards deste ano. A cerimónia acontecerá no dia 8 de junho. Redwood, o novo musical protagonizado por Idina Menzel sobre a história de uma mulher que transforma a sua vida numa viagem às florestas do norte da Califórnia, estreou na Broadway no dia 13 de fevereiro. E, por estes dias, na Broadway, no dia 1 de março de 1979, estreia na Broadway o musical Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. O espetáculo, protagonizado por Angela Lansbury e Len Cariou, venceu o Tony Award de melhor musical. Então, chegamos aqui ao último ponto, antes de terminarmos o episódio. Eu perguntei-te se tinhas algum musical favorito ou algum ator que fosse ator favorito. E tens-me aqui um nome, eu não estava nada à espera. Não? Não. Porquê? Tu escolheste o Hugh Jackman. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Hugh Jackman é muito associado aos filmes, não é? Sim, Pronto, sim. Principalmente à personagem do Wolverine, não é? Que fez durante muitos anos. Sim. Mas a verdade é que se calhar muita gente não sabe, mas ele também tem uma carreira na Broadway, de musicais. E tem prémios. Sim. Tem vários prémios Sim. ganhos Então, com musicais. E porquê esta escolha? Ou seja, é uma figura que tu admiras ou que tu gostas de ver? Vou-te dizer, musicalmente o meu musical favorito é Os Miseráveis. Tem uma escrita que eu acho que tudo aquilo encaixa com o meu gosto pessoal e não sei se é um bocadinho o reflexo de tudo aquilo que eu fui ouvindo na vida, mas de facto é um musical que eu gostava e que o próprio Lafayette ainda há pouco tempo ele me disse assim, eu queria fazer os musicais. Eu disse, olha, Os Miseráveis. E eu disse, atenção que você já me tinha prometido, você só me disse para envelhecer, eu já tenho 40, estou a fazer a minha parte. Eu assim para ele. Pronto, e de facto é um musical que eu mais gosto, mas lá está. O Hugh Jackman aparece num registro nos Miseráveis, como o Jean Valjean, que ganhou prémios com esse filme, com o musical em si, e a fazer o The Greatest Showman, que eu também gostei, e gosto muito em termos musicais. Portanto, acaba por ser aquela pessoa... Eu lembro-me, por exemplo, e iria-te dizer... Pensei dizer-te o Jason Donovan. Porquê? Porque na altura foi o primeiro que eu vi, era o José, era o primeiro José, portanto foi a primeira pessoa que eu vi, uau, que giro, que vi em filme também, lá está em filme. E depois vi a Priscila Rainha do Deserto, quando fui gravar Morangos a Londres, vi a Priscila Rainha do Deserto com ele. E lembro-me perfeitamente quando ele entra em cena, que ele não é o primeiro a entrar, quando ele entra em cena, a sala levanta-se. Disse, bem, mas quem é que é esta pessoa? Porque a imagem estava diferente do filme, do José, né? E eu não o conheci logo, pronto, e foi o Jason Donovan. Podia-te dizer esse. Só porque de facto foi marcante para mim. Mas o Hugh Jackman acho francamente que com a idade que tem, com o perfil que tem e fazendo estes pontos que passaram para o cinema, mas que não tiram de não ter a essência do teatro musical, é a pessoa que eu gosto mais. Sim. Eu acho que eu também gosto muito dele. Eu acho que é uma pessoa... facilmente tu gostas dele, querias empatia com ele, né? Ou seja, por exemplo, ele apresentou várias vezes os Tony Awards, as cerimónias, e vai apresentar algumas coisas, e acho que é uma pessoa que facilmente querias essa empatia. Sim. Hugh Jackman é um ator australiano conhecido pelo seu trabalho no cinema, no teatro e na televisão. Ganhou um Tony Award pela sua prestação no musical The Boy from Oz e é sempre reconhecido pelo seu carisma e versatilidade em espetáculos e filmes como The Music Man, Les Miserables e The Greatest Showman. E claro, para quem ainda não está a ver quem é mas ganhou o Hugh Jackman, e tudo, ganhou mais coisas. Não tinhas aí. Aqui está só o resumo, vais mais para a Broadway, percebes? Mas para quem ainda não está a ver quem ele é o Wolverine. É o Wolverine, sem dúvida. Não, mas tem graça, sabes que ainda agora, pouco tempo antes de virmos para aqui para o Porto, porque eu supostamente não viria fazer o Laura no Porto, não era essa a ideia quando terminou em Lisboa, depois o Filipe mudou a estratégia, eu iria ficar a fazer o administrador no Fátima. Portanto, e para me dar um ar mais carregado, e como as pessoas não têm muita referência visual de quem era o administrador ou presidente da Câmara na altura das aparições, lá em 1900 e troca o passe, deixou-me crescer a barba. Então eu estava com a barba, desde julho tive com a crescer a barba, não cortei mais a barba e estava com um barbalhão, barbas brancas já, tudo e mais alguma coisa, uma confusão, e várias pessoas diziam que eu ficava parecido com ele. Com o Hugh Jackman? Em Wolverine. Olha, em Wolverine. Agora pensa. Olha, pode ser que nunca se sabe. Daqui por uns anos volto o Wolverine português. Rui Andrade, Wolverine português. Exato. Olha, muito obrigado. De nada. Gostei muito de ver muitas coisas. Estás que eu não sabia, sabia. eu falo muito. Tu falas imenso, mas isso é bom. Pronto. Mas é engraçado realmente este teu percurso de aos 8 anos começares, ou seja,
A sensação com que eu fiquei agora no final desta nossa conversa é: tu passaste mais tempo da tua vida em cima de um palco do que fora. Sim, sem dúvida. Porque Sem não dúvida. é? Aos 8 Sim, anos começas nos festivais e nunca mais paras. Não. Aliás, eu tinha aqui coisas apontadas a padrinho das marchas Padrinho de populares. marchas. Isto é tudo. Mas as marchas é fácil, vou-te explicar. Tudo que sejam tradições eu gosto. Eu gosto muito da Portugalidade e acho que nós temos coisas muito porreiras que não se podem deixar, que não podem deixar cair. Imagina, e na altura que eu fiz os morangos, com a minha notoriedade, e os padrinhos das marchas, eles tentam ir buscar pessoas com alguma notoriedade no momento, pelo menos, e eu fui padrinho da marcha de Marvila. Vou contar esta, não tem problema, porque é o que é. Eu chego a Marvila, não sei o que vou fazer, vou tirar medidas, e aparece-me a costureira e diz: olha, você não era o drogado dos morangos? E eu disse sim, eu sorri e disse sim. Então veio para a zona certa, é este bairro certo. Ou seja, eu nem conhecia Marvila, nem conhecia... Ela desarmou-te de uma forma... Ela como qualquer um dos outros. Isso é que acho interessante este lado espontâneo e amigo e de luta de um bairro para tentar chegar à avenida e tirar a melhor classificação possível. São momentos que eu gosto muito de viver. Mesmo. Olha, temos que ir para o teatro. Vamos embora. Temos que ir fazer a Laura. Tudo bom. Obrigado a quem ouviu até ao fim. Obrigado a todos. Obrigado a ti pela tua disponibilidade. Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. E até o próximo episódio. Obrigado.